Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria podermos estar juntos. Quase terminando a semana e quase terminando o livro de Números. Amanhã, hein? Amanhã nós terminamos o livro de Números. Vamos ter o vídeo postado aqui no grupo. E às 19 horas eu vou disponibilizar o link para que às 19h30 nós possamos começar aí a nossa live. Lembrando, pessoal, que é muito importante que você divulgue. Vou colocar aqui as imagens. Essas imagens eu vou compartilhar também no nosso grupo, tá? Tá aqui só para vocês verem como ficou. Eu já estou colocando aqui que é para amanhã, 1º de junho. Estou colocando por fé também que nós vamos estar celebrando os 700 integrantes aí do nosso grupo. Afinal de contas, nós estamos a 30 pessoas de completarmos os 700 integrantes desse grupo e eu queria muito contar com a sua ajuda. Então você vai postar lá no seu Instagram, nos stories ou no seu Facebook. Tem a maneira de você copiar o link, se você sabe, né? Tudo bem. Se você não sabe, eu vou colocar os prints aí no grupo também, para que você copie o link que eu vou disponibilizar, cole lá o link e coloque no seu Instagram. Lembrando que a pessoa que desejar, ela vai poder clicar e vai ser direcionada direto aí para o nosso grupo, para fazer parte conosco. Quero dar as boas-vindas para você que chegou agora, muita gente entrou hoje, você com certeza será abençoado em participar desse grupo aqui conosco. O nosso propósito, ele consiste em 3 passos. Estudar um capítulo da Bíblia por dia, um capítulo apenas. Nós estamos indo aí devagarzinho, um capítulo, e já estamos terminando o 4º livro da Bíblia, olha que benção. Daqui a pouquinho nós terminamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e vamos celebrar ao Senhor por termos vivido isso. De preferência em família, lógico. Leia um capítulo da Bíblia, se você tiver oportunidade, leia com a sua família. Se não, leia você mesmo, a sua família vai lendo e vocês vão comentando. Também é orar. Todos os dias oramos por vocês, ore também, ore por você, ore por nós, para que nós sejamos usados pelo Senhor para falar o seu coração, e vamos juntos tentar mudar. Porque mudar é preciso, irmãos, todos nós cometemos erros. O capítulo de hoje é o capítulo 35, vai falar dos levitas e vai falar também da questão das cidades refúgios, do vingador de sangue. Vamos juntos entender esse capítulo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que os levitas são descendentes de Levi, aquele filho que magoou muito a Jacó, porque o seu pai aceitou a condição feita por um príncipe que queria casar-se com a filha. É claro que aquele príncipe abusou da filha de Jacó. Jacó, no entanto, ouvindo seus filhos, permitiu que aquela aliança acontecesse ali com aqueles homens. A condição foi a circuncisão. E quando estavam no 3º dia de extrema dor, Levi e Simeão, seu irmão, mataram aqueles homens. Isso irritou Jacó, e Jacó amaldiçoou a Levi, dizendo que ele não teria parte. Isso é um fruto, essa ausência de herança seria aí uma maldição de Jacó, mas o Senhor, irmãos, é tão rico em misericórdia, que ele pegou essa maldição e deu um novo significado. Para que os levitas não fossem tidos como uma tribo inferior em relação aos seus irmãos, vamos lembrar que no episódio do bezerro de ouro, os levitas se posicionaram em favor de Moisés e ali acabaram com aquela idolatria. E o Senhor, então, a partir daquele momento, separou os levitas como a sua porção, dizendo que eles não teriam herança, porque o Senhor seria a herança deles, e eles teriam agora que servir exclusivamente o Senhor. No entanto, os levitas, apesar de viverem exclusivamente para o serviço do Senhor, eles tinham famílias, eles necessitavam se alimentar, eles tinham as suas necessidades, como qualquer ser humano tem. Então, o que o Senhor coloca? O Senhor dá aqui a provisão para os levitas. O Senhor dá a ordem, olha aí, disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, seja pronto para entrar. O Senhor dá a seguinte ordem: para que os filhos de Israel, na herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, para que eles habitem, dariam a cidade, em torno delas, eles dariam área para que os levitas pudessem também criar os seus animais. Então, haveriam cidades e haveria uma área em torno da cidade separada, e essa área seria destinada para a criação dos animais que serviriam para a subsistência dos levitas. Isso aconteceria em toda a região de Israel, em todas as 12 tribos de Israel deveriam ter cidades destinadas aos levitas. Se você observar aqui o versículo 6, olha o que vai dizer. Das cidades, pois, dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, já vou explicar para vocês o que é. As quais dareis para que nela se acolha o homicida, além dessas lhe darei 42 cidades. Então vou colocar um mapinha aqui, esse mapinha vai mostrar para vocês que ao todo eram 48 cidades que os levitas herdariam. E como funcionaria isso? As tribos que fossem maiores, ficassem com a maior parte de terra, doariam mais cidades. As tribos que teriam menor parte de terra, por serem menor também em número, doariam menos. Então nessa tabelinha aqui, só para vocês perceberem, os coatitas, esses coatitas, aí eu não quero que você confunda mais, meu querido irmão, com aquela disposição do tabernáculo. Lembra que eu falei aqui? O tabernáculo ficava no centro, e aí no nascer do sol ficava Arão, seus irmãos, e ali ficava a tribo de Judá, Simeão, Benjamim. Depois, ao sul, ficavam o restante dos coatitas, que eram o restante dos levitas, descendentes aí da mesma família que Arão. Na outra ponta ficaria ali os Gersonitas, depois os Meraritas. Então, meu querido irmão, eu não quero que você lembre mais dessa posição, porque agora, o que o Senhor vai fazer? Lembre que lá no tempo do tabernáculo no deserto, o tabernáculo ficava no centro, ao redor do tabernáculo os levitas e depois as tribos. Então, o tabernáculo, ao redor do tabernáculo os levitas, que trabalhavam no serviço ao Senhor, e depois, numa parte mais externa, as tribos que se acampavam aí por sua ordem. Aqui nós estamos falando da distribuição da herança. Então, por isso eu coloquei esse mapa aí no canto, para você poder perceber
os levitas seriam espalhados. Só para vocês terem uma ideia, ó, Judá e Simeão deram 9 cidades. Benjamim deu 4 aos coatitas, que eram descendentes aí direto de Arão, totalizando 13 cidades. Os outros coatitas, que eram os levitas que trabalhariam aí também no tabernáculo ali, né? Não sendo sacerdotes, mas trabalhando ali, auxiliando a Arão, seus filhos, etc., daquilo que o Senhor mandasse. Eles receberiam de Efraim 4, de Dan 4 e da meia tribo de Manassés. Vamos lembrar que meia ficou aqui, ó. Se você observar o mapa, você está vendo 3 cores aqui numa região maior. Essas cores estão aquém do Jordão, perdão. São a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Meia tribo de Manassés passou. Então, meia tribo de Manassés vai dar 2 cidades. Então, esses coatitas, que seriam os outros levitas que também trabalhavam no templo, receberiam aí 10 tribos. Os gersonitas receberiam da tribo de Zacá 4, de Aser 4, de Naftali 3 e da meia tribo de Manassés, que ficou aquém do Jordão, ela vai receber também 2, totalizando 13. Os meraritas receberiam de Ruben, Gade e Zebulon 12 cidades. Portanto, se você somar 13 mais 10 mais 13 mais 12, você vai ter o total de 48 cidades. E aí, no mapa, a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque lá na frente nós vamos ver, inclusive, o significado dos nomes da cidade-refúgio. Nós vamos ter essas 6 cidades-refúgio espalhadas em locais estratégicos por toda a terra de Israel. São 6. Por que 6? Por que não mais? Vamos lembrar que 6 é um número que representa imperfeição. E a cidade-refúgio era para quem errava. Ainda que não fosse algo intencional, era o local para quem buscava perdão, buscava remissão, buscava consertar, era a cidade-refúgio. Portanto, eram 6, de acordo com o número também que representa um homem e representa a imperfeição. São elas Bezer, Ramote, Golã, Quedes, Siquém e Hebron. Então estão aí espalhadas, esses pontinhos vermelhos representam a cidade-refúgio. E ela era o quê? A cidade-refúgio, irmãos, ela servia para que aquela pessoa que cometesse um homicídio culposo. O que é um homicídio culposo? É diferente de um homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele onde a pessoa planeja matar, faz todo o preparo e executa. Essa pessoa, ela agiu desde já, premeditando o resultado. Ou seja, ela quis matar o indivíduo. Então ela planejou, ela fez o preparo e ela executou o indivíduo. No caso aqui, fala sobre aqueles homicídios que eram culposos. Qual que é o homicídio culposo? É aquele que a pessoa mata, mas não tem a intenção. Quando a pessoa tinha a intenção de matar, essa pessoa deveria ser julgada como homicida. A partir do versículo 16, você vai ver a definição. O texto toda hora vai dizer, é homicida. Aquele que intencionar mal contra o seu irmão é homicida. Se alguém ferir com ferro, se alguém ferir com pedra, se alguém ferir com pau, intencionando a morte. Se um vingador de sangue, quem que era um vingador de sangue? Era o parente mais chegado da família. Alcançasse essa pessoa que agiu dessa forma, ele teria o direito de vingar o sangue dessa pessoa. Se alguém empurrar outro com ódio, com mau intento no coração, ou por inimizade, o ferir e essa pessoa vier a morrer, o texto diz claramente, é homicida. Agora, imagina, Moisés vai dar um exemplo sobre isso lá em Deuteronômio, vai dizer, imagina que 2 homens entraram numa floresta para cortar uma árvore, e ali estão, né, são amigos ou são parentes, e de repente um machado foge do cabo e acaba ferindo seu irmão na cabeça ali, aquele indivíduo acaba morrendo. Ele matou? Matou, mas foi um homicídio culposo, onde não teve a intenção de matar, não foi nada planejado, foi um acidente. E aí essa pessoa é culpada por ter matado e ela merece o direito ao julgamento para que prove a sua inocência. O que ela devia fazer? Rapidamente se dirigir a uma cidade-refúgio. Por que a pessoa devia se dirigir a uma cidade-refúgio? Porque, meu querido irmão, na cidade-refúgio essa pessoa estava demonstrando que estava arrependida. Nós vamos ver lá na frente, quando falarmos dos nomes da cidade-refúgio, você vai ver que os nomes têm a ver com tristeza, quebrantamento, com, de fato, arrependimento. E aí, olha só, no versículo 22 diz assim, porém se empurrar subitamente, vamos lá, discutiram 2 irmãos, mas sem inimizade, aquela coisa do momento, ele empurrou ou lançou algum instrumento, sem mau intento, às vezes para espantar, apenas para afugentar, ou deixou cair sem ver uma pedra que acabou matando seu irmão, ou não sendo seu inimigo, nem tendo procurado para o mal. Então, o que vai acontecer? A congregação julgará o matador e o vingador de sangue segundo essas leis. Então, se o vingador pegasse esse indivíduo, ele não podia apenas matar aquela pessoa, ele devia levá-la ao julgamento. Porque o julgamento da congregação é que afirmaria se tal pessoa era culpada ou não. Livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o fará voltar à cidade de refúgio. Então vamos supor que o indivíduo também, só lembrar aqui o versículo 27, que eu estava dizendo, o vingador do sangue achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado, pois esse deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste homicida, voltará para a sua terra e possessão. Aí o versículo 30 diz assim, todo aquele que matar outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não pode deporar contra alguém para que não morra. Então imagina que o indivíduo ali achou um assassino
ele estava fora dos limites da cidade de refúgio. O que deveria acontecer? Deveriam chamar as testemunhas, e duas testemunhas, o depoimento de não poderia ser apenas uma, deveria ser duas ou mais testemunhas, deveriam depor que aquele indivíduo é de fato homicida. Então ele seria morto ali pelo vingador de sangue, ele seria executado, porque aqui o texto vai dizer, lá no finalzinho, ó, versículo 33, assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Então, se o indivíduo matasse, tivesse testemunhas contra ele, o vingador deveria levá-lo lá ao juiz da congregação, e se ele fosse condenado por mais de uma testemunha só não bastava, tinha que ser duas ou mais. Se ele fosse condenado ali pela congregação diante das testemunhas, ele deveria ser então executado pela expiação do sangue. Esse era o princípio da lei de Talião, tal igual, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Agora vamos para o significado espiritual, irmãos, da cidade de refúgio. A cidade de refúgio era para aqueles indivíduos que estavam arrependidos, fizeram, mas não tinham a intenção de obter aquele resultado. Assim como nós, irmãos, muitas vezes não paramos para pensar nas consequências do nosso pecado. Pecamos, mas não imaginamos as consequências. Arriscamos, mas não imaginamos que os resultados seriam esses. E quando os resultados vêm, nós nos amedrontamos. O que nós devemos fazer? Nós devemos correr para a cidade de refúgio. A cidade de refúgio, irmãos, ela não existe fisicamente hoje. Assim como Jesus disse que viria a hora e chegaria que os adoradores não adorariam o Pai nem no monte, nem no templo, mas adorariam o Espírito em verdade, assim também o nosso refúgio é o Senhor. Quando nós pecamos, irmãos, nós precisamos correr para o Senhor. Precisamos nos achegar de uma maneira emergencial ao trono da graça de Jesus, aos pés do trono da graça de Jesus, para que nós possamos receber socorro em ocasião oportuna, porque temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas falhas, porque ele sabe que nós somos pó, ele conhece a nossa fraqueza. Então esse indivíduo, ele correria para a cidade de refúgio. E nessa cidade ele se apresentaria e contaria a sua história. E por que os levitas tinham cidades refúgio espalhadas, ali 6 cidades espalhadas pelas 12 tribos? Vamos lembrar que os próprios levitas foram espalhados por toda a tribo de Israel. Por que isso, meu querido irmão? Vamos lembrar que os levitas, além de servir com os utensílios do templo, eles tinham o dever de levar a congregação, o povo de Deus, a adoração a Deus. Os levitas trabalhavam com a área musical, com as poesias, com as composições, com os salmos, e os levitas também ensinavam a lei de Deus. Sabe por que Deus espalhou os levitas entre todo o povo? Para que todo o povo se voltasse para o Senhor e tivesse aí meios de adorar o Senhor e de aprender do Senhor. Se os levitas ficassem concentrados em apenas uma tribo, o restante do povo do Senhor se esqueceria ainda mais facilmente dos preceitos do Senhor. Então os levitas, eles estavam no meio de todos os outros povos para poderem servir ao Senhor no meio de todas as outras tribos, para que essas tribos também recebessem ali a orientação da palavra de Deus. E uma das funções dos levitas era também exercer o juízo. Os levitas receberiam então esse homicida, esse homicida culposo, né, que matou sem ter a intenção deste resultado. Eles receberiam e essa causa seria encaminhada aí para aquele que julgaria, os sacerdotes. Os sacerdotes, então, fariam o julgamento, levariam diante da congregação, e se aquele indivíduo fosse tido como, de fato, alguém que não teve a intenção, qual seria a pena para ele? Ele deveria voltar para a cidade de refúgio, e nessa cidade ele deveria permanecer. Ele não pode sair dali, porque ele só está coberto por essa proteção, de modo que se o vingador entrasse na cidade de refúgio e matasse aquele que estava ali refugiado nela, o próprio vingador se tornaria agora passível de ser julgado como homicida. Mas se o julgamento, a sentença da congregação, fosse que aquele indivíduo era inocente porque matou sem ter essa intenção, era um homicida culposo, portanto, ele deveria voltar para a cidade de refúgio e permanecer nela. Se ele saísse debaixo dessa cobertura que estava tendo, desse local protegido, e o homicida o encontrasse, poderia então matá-lo. É o que está aqui no versículo 27. O vingador do sangue o achar fora dos limites dela. Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Você sabe por quê? Porque o homicida, aquele que tirou a vida, ainda que sem intenção, ele sabe quais são as condições para ele ficar vivo. Ele sabe quais são as condições do seu perdão. E o que ele fez? Ele infringiu essa condicional. Ele saiu fora dessas condições. Portanto, se ele saiu, ele está desprezando o perdão e a proteção oferecida por Deus. Portanto, ele estava sendo ali, estava assumindo o risco de pagar o preço aí pelo seu erro. Agora preste atenção. Havia alguma maneira dele sair? Havia alguma maneira de sair? Olha, pessoal, não tinha como resgatar, não havia como pagar para que o indivíduo saísse dali. Né? Não aceitaria, não haveria resgate. Olha aí o versículo 31, diz assim: não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Imagina alguém que matou e fala assim: olha, não me mata não, que eu vou te pagar. Não poderia ser recebido. O valor que Deus dá à vida é alto demais. Isso fica expresso na cruz. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, foi derramado na cruz para resgatar a minha vida e a sua. Portanto, ela vale muito mais que prata e ouro. E ainda diz que também não poderia ter resgate por aquele que estiver na cidade. Imagina que o indivíduo está lá
cumprindo as condições. Qual que era a condição? Ele deveria permanecer naquela cidade refúgio, versículo 25 diz, ele tem que ficar ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com santo óleo. Depois da morte daquele que foi ungido por santo óleo, ele vai poder voltar então para a sua terra, para a sua possessão. Poxa vida, mas que coisa estranha. Por que o indivíduo tinha que ficar ali? A gente às vezes espera que o texto fale assim, que ele devia ficar ali até que morra um vingador de sangue. Não, o texto diz que ele deveria ficar ali até a morte do sumo sacerdote. Ele não pode sair dali antes da morte do sumo sacerdote que foi ungido com santo óleo. Mas o que tem a ver a morte do sumo sacerdote ungido com a liberação para que aquele indivíduo pudesse então voltar para sua terra e para sua possessão? Aqui, irmãos, nós temos um símbolo maravilhoso. Nós temos aqui que a morte do sumo sacerdote ungido com santo óleo, vamos lembrar que o óleo representa o Santo Espírito de Deus, portanto esse sumo sacerdote definitivo é Jesus Cristo. Somente após a morte do sumo sacerdote, o indivíduo podia voltar para a sua possessão. Porque depois da morte do sumo sacerdote, aquele indivíduo não devia nada. É claro que não está falando ali de Arão ou de Eleazar, está falando de Jesus Cristo. Meu querido irmão, eu e você podemos procurar Jesus para obter socorro em ocasião oportuna, porque o sumo sacerdote que foi ungido pelo Espírito de Deus, que é Jesus Cristo, morreu definitivamente pelos nossos pecados. É por isso que nós não precisamos agora ficar aprisionados, porque a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado de nós. Nós podemos obter desde já agora perdão pelos nossos pecados. Nós podemos correr agora para Jesus. A nossa cidade refúgio não está fora de nós, está dentro de nós. A nossa cidade refúgio, de fato, somos nós mesmos, porque Jesus habita em nós. Então, quando eu corro para Jesus, recorro ao Jesus que vive em meu coração, me prostro diante do trono da graça e falo com Jesus o seguinte: Jesus, eu pequei, me perdoa, eu estou arrependido, eu quero mudança, eu quero me converter dos maus caminhos, me humilho diante do Senhor. A Bíblia diz que eu recebo do Senhor o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia vai dizer: filhinhos, essas coisas escrevo para que não pecais. Se todavia alguém pecar, temos advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é o nosso advogado. Jesus é quem nos defende no juízo. O vingador de sangue, a ira de Deus, poderia cobrar de nós, mas Jesus, o sumo sacerdote, se apresenta diante de Deus e diz: ele não deve nada. Eu sou a propiciação, ou seja, o pagamento pelo pecado desse refugiado. Pecador, sim. Inconsequente, sim. Mas perdoado por causa do sacerdote que morreu em seu lugar. O sacerdote ungido pelo Santo Espírito que morreu no nosso lugar. Querido irmão, eu termino dizendo para você que há refúgio para os pecadores. Se você está me ouvindo, você sofre com algo que você já fez, seja intencional, seja não intencional, seja culposo ou doloso, se você, meu irmão, tem carregado ódio no seu coração, amargura, culpa por ter feito algo na sua vida que mancha, que te tormenta, eu quero chamar você hoje para correr em direção a Jesus. Corra para Jesus. Corra para esse refúgio que nós temos. É bem-aventurado o homem que se refugia no Senhor. Pode ter certeza disso. Para aquele que tem o Senhor como fortaleza, como castelo, como refúgio, como aquele que nos acolhe debaixo das suas asas para proteção. Corra para o Senhor. Porque no Senhor há perdão. No Senhor há misericórdia. Pode correr, pode se prostrar diante do trono da graça, porque você vai obter do Senhor o perdão, a misericórdia e a restauração da sua vida. Eu deixo aqui essa palavra e amanhã temos um encontro marcado para finalizarmos aí o livro de Números. Um grande beijo, meu irmão, e muito obrigado pelo seu apoio e por continuar conosco. Até mais, até amanhã.